Tudo bem? Nós já vamos para a nossa quarta semana, né, de aula remota. Esse é o nosso quarto roteiro. Ele está um pouco diferente, nós não temos texto, né, do projeto de fluência, mas nós temos uma produção de texto, tá? Então, eu vou explicar os assuntos e aí a gente vai, no finalzinho eu explico como é que tem que ser a produção, para que fique um pouco mais claro. No Aprofundando Conceitos dessa semana, nós temos o estudo dos pronomes em gramática, né, dos 7 tipos de pronomes. O pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha o nome. No caso dos pronomes pessoais, por exemplo, eles substituem o nome. Por isso que o nome é pronome pessoal, porque eles representam as pessoas do discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Eu coloquei nesse roteiro, eu especifiquei somente os pronomes pessoais. E como tarefa, uma das tarefas da semana seria pesquisar, fazer uma pesquisa, um cartaz, né? Depois construir um cartaz com que você conseguiu pesquisar sobre os outros tipos de pronome, a definição e os exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Os pronomes pessoais, como eu já tinha falado, são aqueles pronomes que indicam as pessoas do discurso. Então, no singular eu tenho eu, tu, ele, né? E no plural eu tenho nós, vós, eles. O eu indica quem fala, eu estou falando. O tu, com quem eu falo, que é a segunda pessoa do discurso. E o ele, de quem eu falo, que é a terceira pessoa do discurso. E aí os pronomes pessoais, eles se dividem em duas classes, que são, né, eles têm duas divisões, que são os pronomes pessoais do caso reto, que é esses que eu acabei de falar, que indicam as pessoas do discurso, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam na frase como complemento do verbo, tá? E aí eu coloquei esse quadro para facilitar, para que vocês possam realmente memorizar, decorar e com a prática realmente aprender, tá bom? O nosso segundo assunto de gramática dessa semana é, né, os tipos de discurso. A gente já estudou os tipos de discurso, mas eu creio que a secretaria quer revisar para que vocês realmente fixem, para que a gente possa dar continuidade nos conteúdos, porque vai ter conteúdos que para você aprender, você vai ter que saber, né, já ter a base, relembrar esses conteúdos agora, que a gente está vendo agora. Então, os tipos de discurso. Eu posso ter 3 tipos de discurso dentro do meu texto: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O discurso direto é o mais fácil de reconhecer. Então, quando é que eu tenho um discurso direto? Quando eu tenho uso de travessão. Personagem, com a fala de personagem com o uso de travessão. Branca de Neve disse: socorro, uma bruxa, né? E aí, se eu tenho o narrador sinalizando o que o personagem vai falar e a fala do personagem indicada por travessão, eu tenho o discurso direto. Então, discurso direto, uso de travessão. A fala do personagem é tal qual ele disse, ó, como ele aqui, ó. Paulo disse, venha cá. E aí eu tenho travessão. Olhem a diferença do discurso indireto. O autor, ele conta com suas próprias palavras. Por exemplo, se eu digo assim, os alunos do 9º ano disseram que gostaram muito das aulas remotas. Então, se eu estou contando com as minhas próprias palavras o que alguém disse, mas aquela pessoa não está dizendo no momento, então eu tenho um discurso indireto, ou seja, para a gente separar bem, conseguir diferenciar bem direitinho. Discurso direto, eu tenho fala de personagem tal qual o personagem falou, com o uso do travessão. Discurso indireto, eu tenho fala do personagem, né? Eu não tenho essa fala do personagem, eu tenho o narrador que conta, que diz o que o personagem disse. Então, não tem uso de travessão. Professora, e o discurso indireto livre? Eu já entendi o que é direto e indireto. E o discurso indireto livre, o que é que é? O narrador e o personagem falam meio que juntos, entendeu? Ou seja, eu posso encontrar as duas formas. E há a presença de verbos de elocução, como dizer, falar, perguntar. Entendeu? Então, eu tenho essa mescla. No discurso indireto livre, eu tenho essa mescla, né? Eu tenho meio que os dois falam
ao mesmo tempo no texto e você não consegue diferenciar naquele momento quem é que está falando. Você percebe a fala do narrador e você percebe fala do personagem, pensamentos do personagem, mas aquilo não fica bem dividido no texto. Então aí eu tenho o discurso indireto livre. Aprofundando conceitos de leitura agora. Na parte de gramática, nós fizemos uma revisão dos pronomes pessoais e vocês vão fazer a pesquisa dos outros tipos de pronome. E nós vimos discurso indireto, né, os tipos de discurso direto, indireto e indireto livre. E aí, na parte de leitura, nós vamos ver o gênero fábula, né, ampliar os conceitos sobre o gênero fábula. E assim, o que é a fábula? Todo mundo conhece fábulas desde criança, a gente conta fábulas para criança desde pequenininha, né? Então, assim, a gente já sabe mais ou menos. Agora, vamos entender um pouco a parte histórica. A fábula, ela surgiu no Oriente e ela foi desenvolvida, né, por um escravo chamado Esopo. E aí ele escrevia essas histórias usando como personagens animais. E ele dava para esses animais características humanas, por exemplo. Se ele queria falar de uma pessoa que era da importância do trabalho, né? De como é importante trabalhar, não deixar as coisas para depois. Então, ele criou aquela fábula da cigarra e da formiga, mas ele não usou pessoas, ele usou animais que tinham características, vamos dizer assim, parecidas com as características que ele queria usar. Ele usou uma formiga, por quê? Observem, a formiga ela tem fama de ser trabalhadora. Porque, cientificamente, a formiga, todo mundo sabe que é comprovado que ela tem uma força espetacular. Uma formiga, ela consegue carregar 20 vezes o peso dela. Então, a gente às vezes vê uma formiguinha bem pequenininha carregando um farelo assim que pro tamanho dela é absurdo. Então, cientificamente, a formiga é um dos animais mais fortes comparado, né, o seu tamanho com o peso que ela consegue carregar. Então, ela é muito trabalhadora. E você não vê formiga parada, né? Geralmente a gente, quando for próximo a formigueiros e tudo, a gente vê a formiga sempre andando de um lado para o outro, procurando comida. Então o Esopo, ele pegou um animal que tem a fama já, que tinha essa característica de ser um animal trabalhador e criou uma história, né? Um enredo em cima disso e pegou a cigarra, que é um animal que vive cantando. Mas ele canta, né? Porque é uma característica dele também. Enfim, então Esopo fez essa mescla. Ele pegou um animal que tem fama de trabalhar e um animal que na natureza só canta. E aí juntou as duas características que ele realmente queria, que ele queria demonstrar para as pessoas. A importância do trabalho e tal. Então, as fábulas, apesar de terem nascido com Esopo, mas Esopo não foi o único fabulista. Eu não coloquei aqui no texto para não ficar muita informação, mas nós temos também o Jean de La Fontaine, que pegou essas fábulas de Esopo já muito tempo depois. Ele pegou as fábulas de Esopo e remodelou essas fábulas, escreveu essas fábulas em forma de verso. Então, Esopo escrevia em prosa, em parágrafos, textos narrativos em parágrafos. Depois, muito tempo depois, Jean de La Fontaine pegou essas fábulas de Esopo e reescreveu, remodelou essas fábulas em forma de versos, com rimas, com métrica e tudo. Então, as principais características da fábula são narrativas, são textos narrativos, você pode encontrar esses textos em prosa ou em verso. Prosa é aquele texto em parágrafo, não esqueçam. Versos são aqueles textos rimados. A gente tem comportamentos de animais antropomórfico, ou seja, os animais eles se comportam como seres humanos, eles têm características humanas. Essa é uma das principais características das fábulas. A fábula sempre coloca a virtude e os defeitos do caráter humano, do comportamento humano. E isso é personificado nos animais. Então, para você construir uma fábula, você tem que pegar um animal que, por natureza, ele tenha uma característica semelhante àquela que você quer retratar na sua fábula, tá bom? As temáticas das fábulas, olha só, temática é o tema, tá bom? Do que fala.
a temática das fábulas são variadas. Fala da vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos. Então, a minha fábula, ela tem que passar uma mensagem, né? Ela tem que passar a mensagem que eu quero. Então, se eu quero mostrar para as pessoas que ser uma pessoa orgulhosa não leva a nada, então eu tenho que construir, né? Pensar em toda essa narrativa, em todo esse enredo, pensar num animal que tem aquela característica que eu quero demonstrar, que tem uma característica parecida com aquela que eu quero demonstrar, tá bom? Antigamente, lá quando Esopo criou, essas fábulas eram transmitidas oralmente, né? Então, a gente vai, se você fizer uma pesquisa na internet hoje, você vai encontrar várias versões da mesma fábula. Por quê? Porque lá quando começou, eram narrativas orais. Então, eram histórias que eram contadas, né? Eram contadas de geração e passando de geração para geração, até realmente começar a se documentar tudo isso. Eu coloquei aqui uma fábula para vocês que eu gosto muito, que é a do leão e do ratinho. Falava de um leão cansado, né, de tanto caçar, que dormia debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho com seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Moral: uma boa ação ganha outra. Outra característica das fábulas é que elas sempre têm um moral, ou seja, o final sempre ensina alguma coisa pra gente no final. Então, um dos objetivos da fábula é transmitir um ensinamento de vida pra gente, né? Ensinar alguma coisa. O que essa fábula do leão e do ratinho nos ensina? Que não adianta ser forte também, né? Que não adianta só ser forte. O leão, apesar de ser o rei da selva, naquela situação ele não ia conseguir se livrar, ele não ia conseguir se livrar daquela armadilha. Então, o ratinho, mesmo sendo fraco, frágil, simples, um animal simples, conseguiu ir lá e salvar o leão. Se o leão tivesse matado o ratinho quando ele teve a oportunidade, não ia ter quem o salvasse. Então, quando a gente faz uma boa ação, isso traz outra boa ação para a vida da gente. Né? É essa a lição que essa fábula quer nos passar. Tem uma fábula que eu gosto muito, que é a do cachorro e do ladrão. Era um cachorro que cuidava de uma casa, né? Era o cão de guarda de uma casa. E aí, uma noite, veio um ladrão e jogou um pedaço de carne pro cachorro, para distrair o cachorro e roubar a casa. Só que o cachorro disse pro ladrão que não ia comer a carne, porque aquela carne ele só ia ter uma vez. E o dono da casa cuidava dele todos os dias. Então, ele não aceitou a carne e por conta disso o ladrão não conseguiu roubar a casa, né? Então, o que essa fábula passa de mensagem pra gente? Que a gente tem que dar valor ao que a gente tem. Não adianta trocar o certo pelo duvidoso. Se o cachorro tivesse aceitado aquele pedaço de carne, ele teria comido a carne naquele momento, e aí a casa teria sido roubada e os donos da casa não iam querer mais ele, não iam cuidar mais dele, porque pra que você quer um cão de guarda que deixa um ladrão roubar sua casa, né? Então, olha só a mensagem que essa fábula do cachorro e do ladrão transmitiu pra gente, tá? Então, qual é a atividade? Primeiro, de gramática, você vai fazer uma pesquisa sobre os outros tipos de pronome, né? Nós temos 7 e eu coloquei a descrição dos pronomes pessoais. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre os outros 6 tipos de pronomes, definição e exemplo, e fazer um esquema com a definição de cada um e um exemplo de cada, tá? E a segunda atividade seria a produção de texto. Você vai produzir sua própria fábula. Para isso, você vai ter que seguir o roteiro. Pensar e, em seguida, escolher 2 animais. Você tem que escolher 2 animais baseados na moral da fábula que você quer passar, tá bom? Depois, você vai pensar nas características desse animal, nas qualidades, nos defeitos que esse animal tem. Em seguida, escreva seu texto, né? Não esqueça de fazer uso do discurso direto, ou seja, eu quero que você use fala de personagem, tá bom? Para finalizar, tire a foto do texto e mande para mim, para que eu possa corrigir. Então, dica para quando for escrever a fábula. Se eu quero falar de pessoas que são traiçoeiras, que são
que a gente não pode confiar, então eu vou usar um animal que é assim. Qual é o animal que é traiçoeiro? Qual é o animal que tem fama de ser traiçoeiro, de ir ali, ficar ali à espreita e dar o bote? A raposa, eu posso usar a cobra, eu posso usar coiote, a hiena, são animais que têm essa, né, eles têm essa característica. Se eu quero falar de força, de imponência, eu posso usar o leão, né? Eu lembro que eu trabalhei com os meus alunos do primeiro ano passado a gente trabalhou fábulas, e foi incrível, assim, é como eles conseguiram entender e aplicar isso à vida. Tem uma fábula dos meninos do ano passado que eu gosto muito, que é a fábula, foi uma aluna que criou a fábula com um flamingo. Aí ela dizia, né, que o flamingo era muito elegante e tal. Então, por que ela associou o flamingo à elegância? Porque realmente o flamingo, se você for olhar o jeito que ele se comporta, né, na natureza, ele é um animal muito elegante. Então, eles conseguiram entender isso e associar cada característica, né, ao animal. Tem uma fábula também que eu acho muito interessante, só para que vocês realmente entendam essa questão da característica do animal, que é acho que é a do burro. É um burro que ele, né, tava carregando umas cargas muito pesadas e ele, muito cansado, caiu. Na hora que foi atravessar um pequeno riacho, ele caiu. E aí a carga que ele estava carregando era sal. E aí quando ele caiu no lago, no riacho, quer dizer, o sal se dissolveu e a carga ficou mais leve. E aí ele, nossa, funciona. Aí outro dia, né, em uma outra viagem, ele tentou fazer a mesma coisa. Só que a carga que ele estava carregando não era sal, era esponja. E aí quando ele caiu, dessa vez não foi sem querer, foi querendo, né? Quando ele caiu no riacho para ver se conseguia que a carga ficasse mais leve, aquelas esponjas absorveram a água, encheram e ficaram muito pesadas. E aí ele acabou não conseguindo mais se levantar e morreu afogado no riacho. Então, o que é que essa fábula passa pra gente? Olha só o ensinamento dessa fábula. Às vezes a gente faz algo achando, né, que vai ter, tentando ser esperto, né, achando que vai ter, eita, vou me safar, e acaba se dando mal, não é? Então, pense nessas características dos animais, pense numa mensagem, num ensinamento que você quer deixar, tá bom? E produza seu texto, tá ok? Eu aguardo, no final da semana eu posto algum outro vídeo, mandem também dúvidas, o que vocês tiveram mais dificuldade na fábula ou na pesquisa dos pronomes, para que eu faça um vídeo explicando realmente e tirando as dúvidas, tá bom? Até a próxima, estudem, mandem as atividades.